Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse momento nos Covid. Estamos lendo a palavra de Deus, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 12. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, numa panela e um pouco de azeite. E vês aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Eu quero meditar com você o tema: o que fazer quando a esperança fugir. Tem algumas consequências que às vezes acontecem. Primeiro, a desobediência. A gente vê isso em Atos capítulo 27, versículo 10, versículo 11, e depois do versículo 20 ao versículo 27. A segunda é desconhecida. A gente vê isso na vida do patriarca Jó, quando ele vai dormir, quando é no outro dia, é só uma calamidade na sua vida. Toda a sua esperança foi perdida. E aí o que ele faz é, a Bíblia disse, rapa a sua cabeça e lança sobre a terra e começa a adorar. Que atitude, hein? Toda a esperança perdida, a esperança fugiu dele. E ele disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, às vezes é com propósito. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 ao 10, Paulo diz: Eu não quero que ignore a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos de maneira tal atribulados, mais do que podíamos suportar. Então Paulo, ele cita essa situação, e Pedro também fala disso, que nós alegramos grandemente, ainda que importa que estejamos por um pouco contristados, com várias tentações para a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A quarta coisa pela qual a esperança foge, muitas das vezes, é pela crise geral. Aí a gente vê aqui o versículo 7, vê o capítulo 18, versículo 5, está todo mundo afetado pela crise. Em Gênesis, capítulo 26, versículo 1, fala também de uma fome. Pois bem, entrando nesse texto, é como agir, como devo agir quando a esperança fugir. Primeiro, faça o que lhe apaixone e se apaixone pelo que faz. O versículo 13, o profeta Elias recebe da mulher uma notícia não boa, um retorno, uma resposta que ele talvez não esperava, mas a palavra para ela é: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo fora, depois farás para ti e para o teu filho. Já viu aquela expressão, farinha pouca, meu pirão primeiro? Então, é isso que Elias estava querendo dizer. Neemias capítulo 6, versículo 3, diz assim: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Então, a gente tem que estar apaixonado mesmo para fazer a obra de Deus. Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Segundo, não se intimide com as circunstâncias contrárias. Versículo 12, quando Elias ouve essa voz aí, que ele não era que ele queria ouvir, como já disse, não era que ele esperava, mas era uma voz de desespero, uma voz que a mulher estava dizendo que estava esperando o quê? A morte, morrer de fome. Deus tinha falado para ele, é maravilhoso, hein? Quando a gente tem a convicção que Deus está falando com a gente. Então ele diz assim, ó, olha, veja bem, Deus falou para mim. Então ele faz um bolo. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 27, nos diz exatamente assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o impossível. Números capítulo 11, Deus promete dar carne para o povo comer o mês inteiro. E Moisés, diante de tanta pressão, ele perdeu a visão um pouco do que Deus é. Ele diz assim: se o Senhor me dá todos os peixes do mar, ou muita vaca aí, pensa aí, era 2 a 3 milhões de pessoas
que tinha ali naquele deserto para todo mundo comer todo dia. E não era mixaria de carne, não. Era comer até sair pelo nariz. Aí Deus disse no versículo 23: Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora tu verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Terceiro, não desista quando as necessidades for maior do que o recurso. Aí, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. João, capítulo 6, versículo 6 ao 9, fala do milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. Quarto, os milagres acontecem quando colocamos o que temos nas mãos de Deus. Então, muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente quer fazer do nosso jeito. E essa mulher aqui, ela colocou, e foi até com sabedoria, né? Elias diz assim, faz um bolo pequeno. Se ela usa a farinha toda, talvez você salve o milagre. Mas na estratégia de Deus, aconteceu, porque ela colocou na mão de Deus, fez um bolo pequeno, e foi maravilha. Quinto, o segredo da fartura é a disponibilidade. Então, sempre que a gente está disponível, fica mais fácil para Deus. É a disponibilidade, nunca a capacidade. Então, é isso que a gente tem que observar. A disponibilidade e nunca a capacidade. Em sexto, o segredo da bênção de Deus é reconhecê-lo em tudo. O versículo 24, ela diz, realmente reconheço que tu és homem de Deus e a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz,